Depois da polêmica derrota para o Anápolis fora de casa, o Guarani voltou ao Brinco de Ouro, tendo mais uma chance de encostar ou até de entrar no G8 da Série C. Faltando 6 rodadas para o fim da primeira fase, a vitória sobre o Náutico era indispensável para as pretensões do clube na competição. Mas com uma escalação bastante modificada, o Bugre, mais uma vez, tinha muita dificuldade de chegar com perigo à área adversária. A única boa oportunidade da equipe alviverde no primeiro tempo veio somente aos 40 minutos, com o Bruno Santos tentando de peito. Cruzou na área, Bruno Santos de cabeça vai embora. Cruzamento, o Copertino vai à loucura. Mas a resposta do Náutico foi fatal. Lucas Cardoso, em bela cobrança de falta, abriu o placar no Brinco de Ouro. Vinha, é gol! Gol do Náutico! Na bola parada, Kelvin, batida perfeita, a chamada batida perfeita, cacetada de perna direita, aliás, foi o Lucas Cardoso, mandou uma paulada de perna direita, a bola foi direto pro fundo do gol, bateu lá dentro e fez. Com Marcelo Fernandes suspenso, o auxiliar Marcelo Copertino tentou mexer na equipe de todas as formas no segundo tempo, e em nenhuma delas teve a aprovação do torcedor. Antes da substituição, já adianto que a torcida não gostou, viu? Em toda a segunda etapa, o Bugre só conseguiu assustar 2 vezes sem estar em posição de impedimento. Primeiro nessa lambança de Muriel e depois nesse cabeceio de Rafael. Melo, cruzamento na área, o toque de cabeça defendeu Muriel. Antes o zagueiro até tinha mandado a bola para o fundo das redes, mas estava em posição irregular. Brunão, também impedido, parou na trave. Cruzamento vem pra bola, Bruno Santos de cabeça na trave, não vale mais nada. Fim de jogo em Campinas e muito protesto da torcida alviverde no Brinco de Ouro. Felizmente tivemos bola na trave, passou perto, tivemos bastante chance e não acabamos concluindo gol. Agora é pensar sobre esse jogo, corrigir os nossos erros, né? Porque semana que vem tem um jogo muito importante. Com um resultado negativo, dessa vez dentro de casa, o Guarani chega ao 4º jogo consecutivo sem vitória na Série C e vê a classificação ficar ainda mais distante. Faltando apenas 5 rodadas para o fim da primeira fase, o Bugre terá que fazer uma campanha praticamente perfeita para conquistar a vaga na segunda fase da competição. E o próximo adversário é justamente o maior rival, a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, no próximo sábado. Não tem nada de terra arrasada aqui, cara. Nós temos 5 jogos, totais condições de classificar, temos elenco, todo mundo trabalhando pra caramba. Acho que não tem terra arrasada. Essas foram as últimas palavras da comissão de Marcelo Fernandes à frente do Guarani. Menos de 1 hora depois da coletiva, o Bugre anunciou a demissão do treinador, do próprio auxiliar Marcelo Copertino e também do preparador físico Marco Alejandro. Marcelo Fernandes deixa o Brinco após 11 jogos, somando 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Um aproveitamento de 48,5%. E sem perder tempo, para o derby do próximo sábado, o Guarani já terá um novo comandante. Matheus Costa, que estava à frente do Ipiranga nesta Série C, se desligou da equipe gaúcha e foi anunciado agora há pouco como novo treinador do Guarani. Matheus é um desejo antigo da diretoria alviverde e chega com a difícil missão de colocar o clube na segunda fase da Série C. Guarani deu mole, perdeu o jogo e se complicou na competição, demitiu o treinador e já tem novo treinador. Que final de semana impressionante, hein, bebê? Parece que caiu uma bomba no Brinco de Ouro, né? Alguns detalhes importantes, Batista. Até mandei mensagem pro Gleger hoje pela manhã. Eu perguntei, na sua opinião, você que é o especialista, né? O Andrei falhou ou não falhou? Porque foi o jogador mais criticado no sábado pela torcida. Ele disse o seguinte, ó, não foi um frango, não foi uma falha, mas foi uma bola defensável. Ele foi um pouco atrasado para essa bola. E eu concordo com ele, porque foi uma bola meia altura, não foi uma bola no ângulo.
O Andrei, ele não defende algumas bolas defensáveis. Tá na hora do treinador que chega, do Matheus Costa, falar o seguinte: ó, Andrei, você vai ficar um pouco no banco e escolher um novo goleiro. Até porque o Arzu foi o único da comissão técnica que permaneceu. Outra situação, o Cadi. Desde quando o Cadi entrou, ele piorou o meio-campo do Guarani nesses 2 últimos jogos. Quem que estava dando certo? O Kelvin, ao lado do Matheus Sarará e do Caio Melo, que foi poupado nesse jogo. E até eu perguntei pro Copertino na entrevista coletiva: você poupou os jogadores por quê? Por que vocês pouparam? Ele falou que não poupou, que foi uma escolha técnica. Me engana que eu gosto, né? Claro que pouparam os jogadores. E agora a chegada do novo treinador. Ele chega com o auxiliar Leandro Nierreus e não chega com o preparador físico. Quem que vai ficar como preparador físico? Fernando Maestre, que já é preparador físico do Guarani. O Guarani não confirmou o contrato até quando vai, mas do Matheus Costa, pelo que eu sei, vai até o final do Paulistão. Até por isso convenceram ele a deixar o Ipiranga, que hoje é o 6º colocado, e assumir o Guarani. E o preparador de goleiros permanece também, o Azul, né? Permanece. Exatamente. Esse aí passou ileso nesse furacão aí com a demissão do Marcelo Fernandes. O que aconteceu? Na imagem oficial, porque a imagem é produzida pela CBF, para os canais que transmitem os jogos, inclusive a Band. Mas eu recebi hoje pela manhã uma imagem, foi um torcedor que gravou por trás o gol que o Guarani sofreu. Então aqui está o gol. Aí ele monta a barreira aqui e ele fica aqui do lado oposto da barreira, ou seja, ele dá praticamente o gol inteiro para a barreira. Mas a imagem por trás dá para ver claramente que ele dá a barreira inteira, o gol para a barreira, e fica do lado direito. Quando ele vê que a bola passa para a barreira, ele tenta chegar. Mas ele chegou. Até chega. Toca na bola, mas não o suficiente para tirar. Ele chegou, mas foi com a mão meio sem convicção. Bate na bola, ela vai para dentro. Nós também não podemos aqui, se teve erro técnico ou não, nem discuto. Mas nós não podemos aqui também tirar o mérito da batida. O cara bateu uma bola rápida por cima da barreira e com curva. A bola sai e volta. Então dificulta para qualquer goleiro. Agora, você sabe por que os 2 times de Campinas perderam? O Guarani perdeu no sábado e a Ponte ontem. Eles contraíram com esse tempo frio uma inflamação chamada derbite aguda. Porque não era jogo para jogar com a dupla Kaké. A dupla Kaké de volantes, Cauê e Kevin. Não era. Porque está sem inspiração, sem mobilidade, devendo muito o Diego Torres, o meia. Quando o meia não está rendendo, você tem que ter volante que jogue. O que a dupla Kaké faz? Pega e toca de lado ou para trás. Pega e toca de lado ou para trás. E o time não evolui. Aí você marca o Diego Torres, que não está conseguindo sair da marcação. Qualquer treinador amador sabe que se marcar o Diego Torres, a bola não vai chegar. E aí o Brunão começa a sair da área. E aí passa vergonha, que não é a dele, dá de canela, mata errado, dá passe errado. O Brunão é finalizador e dos bons, não pode sair da área. Então estava tudo errado. E o Rafael Rodrigues jogou uma zaga que nunca jogou junta. Nunca, acho que nem em coletivo. E um jogador que não jogava desde novembro. Joga junto e poupa o Rafael, que está pendurado. Quando o Rafael entrou, ele fez um gol de cabeça, mas ele estava um pouco adiantado, o impedimento foi bem marcado, e cabeceou uma outra bola perigosíssima. Quer dizer, ele botou fogo no jogo como atacante, nem como zagueiro, que naquele momento o Guarani mais atacava do que era atacado, mas estava no banco. Agora, se você tem uma dupla de volantes que só marca, e você tem um volante que é um híbrido de volante e meia, que é o Caio Melo, você deixa o Caio Melo no banco, porque está com a derbite aguda. E aí perde um jogo que pode ter custado a classificação para o Guarani. No caso do Andrei, ele cometeu um erro técnico. Eu perguntei isso para o Gleger, fora da transmissão, na tela da Band, a gente trabalhou junto. Quando existem faltas laterais, não central, o posicionamento do goleiro é no meio do gol. E o Andrei não estava no meio do gol e você confirma. Essas imagens a gente não consegue ver. Mas esse acesso que você teve à imagem eu também tive. Então ele não chegou na bola,
porque ele estava mal posicionado antes da batida da cobrança de falta. Não, ele chegou na bola, mas quando ele já chegou sem força. Tá bom. É isso que eu estou dizendo. Mas é o que eu estou dizendo também. Ele não chegou na bola ou chegou parcialmente porque estava mal colocado. Ponto. Sobre o jogo, Batista, não foi à toa que eu não sei o que eles conversaram lá, que a comissão técnica caiu. O Tigrão, ele resumiu o que eu falei exatamente. Ele trabalhou na rádio, na televisão, o que eu falei na transmissão. O Guarani não tem meio campo. O Torres totalmente marcado e os dois... Com todo respeito ao Cadi, quantas vezes eu falei aqui, Guarani perdeu Natan, Bilu e não contratou substituto. O Cadi não é esse cara. O Cadi é um zagueiro disfarçado de volante. E para finalizar, a história de poupar o Rafael e depois você põe na podre, ele correndo o risco de tomar cartão amarelo, então depois que tomou 1-0 pode colocar todo mundo pendurado. E o Caio Melo tinha que entrar muito antes. E sobre a entrada do Isaac e a colocação do Mirandinha, eu não defendo mais o Mirandinha, tá? Não defendo mais. Não peço mais. E o Isaac também deixou todo mundo bravo, né, Batista? Não teve justificativa para ele mexer no time naquela oportunidade. De qualquer maneira, boa sorte ao novo treinador que vai ter muito trabalho. Vamos lá, Breno Beretta falando aí do novo treinador. Nós trocamos mensagens logo depois do jogo do Guarani, demissão do técnico Marcelo Fernandes. E você já falava sobre o Matheus Costa, que trabalhou com o Farney Coelho lá no Ipiranga. Mais informações e a chegada do novo treinador. Ele já chegou em Campinas, vai ser apresentado oficialmente hoje às 14h no Brinco de Ouro. Chega com o auxiliar, que é o Leandro Nierreus. Ele tem 38 anos, é um cara muito novo, né? Ele já conquistou um acesso em 2017 com o Paraná Clube para a Série A do Brasileiro. Ele assumiu na metade do campeonato quando o Lisca foi demitido. Daí ele assumiu, levou o time para o acesso. Só que ele não continuou porque no ano seguinte não queriam que ele ficasse como treinador efetivo. E aí ele pediu para sair. Ele estava na equipe do Ipiranga, tá bem na competição Ipiranga, tá na 6ª posição, é claro, nos 4 últimos jogos não venceu a equipe do Ipiranga, mas tá na 6ª posição com 21 pontos. E o que fez tirar o treinador do Ipiranga? Por que ele saiu do Ipiranga? Muito provavelmente pelo tempo de contrato, maior salário e visibilidade também no futebol de São Paulo. Até porque, pelo que eu sei, o Guarani não confirma, mas o contrato dele até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. É um técnico que já enfrentou a Ponte Preta, esse é um detalhe, venceu a Ponte Preta no Moisés Lucarelli por 1-0 com o Ipiranga, e depois do derby, acreditem se quiser, o jogo é Guarani e Ipiranga aqui no Brinco. Opinião sobre o novo treinador do Guarani, Matheus Costa. Bom, eu, em primeiro lugar, não teria trocado a comissão técnica, faltando 5 rodadas, sendo o próximo jogo o derby. Agora, boa sorte para ele, você vê, tem acesso aí com o Paraná, acesso para a Série A, que não é pouca coisa, é um cara de 38 anos, portanto é um fenômeno, porque já subiu com o Paraná há muito tempo. Boa sorte para ele, mas eu não teria trocado e torço para que dê certo. Eu também não seria a minha escolha, mas a comissão técnica do Marcelo Fernandes pediu para ser demitida, mas eu não acho que o problema é o comando. Eu acho que o problema é o elenco mal formado.